Você acredita que é possível uma criança nascer já sabendo falar um idioma que nunca aprendeu? O que eu vou te contar agora vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre a vida e a morte. Em 2018, na cidade de Curitiba, Maria Santos estava preparando o almoço quando ouviu seu filho de 3 anos, Pedro, conversando sozinho no quarto. Nada de anormal, até aí. Crianças sempre falam sozinhas, não é mesmo? Mas quando ela se aproximou para escutar melhor, o sangue gelou em suas veias. Pedro não estava falando português. Não estava balbuciando palavras sem sentido como fazem as crianças. Ele estava falando alemão. Alemão perfeito, fluente, com sotaque e tudo. Wo ist meine Frau? Ich vermisse sie so sehr. Onde está minha esposa? Sinto tanta falta dela. Maria ficou paralisada na porta do quarto. Como era possível? Pedro nunca havia saído do Brasil. Nunca teve contato com alemães. A família não tinha televisão por cabo. Não havia alemães na vizinhança. Nada, absolutamente nada justificava aquilo. Mas o que aconteceu nos próximos dias foi ainda mais chocante. Pedro começou a falar alemão todos os dias. Não apenas palavras soltas, mas conversas completas. Ele descrevia lugares, pessoas, uma vida inteira, em alemão. E quando a mãe perguntava em português, ele respondia como se não entendesse. Era como se Pedro fosse 2 pessoas diferentes. Durante algumas horas do dia, ele era o menino brasileiro normal. Mas em outros momentos, ele se tornava outra pessoa. Alguém que claramente não era uma criança. Ich bin Hans. Ich bin 45 Jahre alt. Eu sou Hans. Tenho 45 anos. Uma criança de 3 anos dizendo que tem 45 anos? Em alemão perfeito? Maria sabia que precisava de ajuda. E você não vai acreditar no que os especialistas descobriram. Maria não sabia mais o que fazer. Durante as próximas semanas, Pedro continuou alternando entre 2 personalidades completamente diferentes. Pela manhã, ele acordava como o menininho brasileiro normal, brincando, pedindo leite, falando português. Mas, à tarde, algo mudava. Seus olhos ficavam distantes, como se estivesse lembrando de algo muito antigo, e então começava a falar alemão novamente. Não apenas falar, ele mudava completamente. Mein Haus hat einen großen Garten. Minha casa tinha um jardim grande. Pedro começou a desenhar casas com arquitetura tipicamente alemã. Casas com telhados pontiagudos, janelas específicas, jardins organizados de uma forma que uma criança brasileira jamais teria visto. E o mais assustador, os desenhos eram detalhados demais para uma criança de 3 anos. Maria decidiu filmar. Ela precisava de provas. Quando mostrou os vídeos para o pediatra, ele ficou em choque. Isso não é normal, Maria. Você precisa procurar ajuda especializada. Urgente. Foi quando Maria conheceu o Dr. Carlos Ferreira, psiquiatra especializado em casos inexplicáveis. Ele havia estudado fenômenos paranormais por 20 anos, mas nunca tinha visto nada parecido. Posso conversar com o Pedro? Perguntou o doutor. Claro, mas ele só fala alemão agora à tarde. E então aconteceu algo que mudou tudo. Quando o Dr. Carlos começou a falar alemão com Pedro, a criança respondeu como um adulto. Não apenas as palavras, mas a forma de falar, os gestos, a postura. Tudo mudava. Wie ist Ihr Name? Qual é o seu nome? Ich heiße Hans Müller. Ich lebte in München. Meu nome é Hans Müller. Eu vivia em Munique. O doutor ficou paralisado. Pedro não apenas falava alemão perfeito, ele tinha sotaque específico de Munique. Como uma criança brasileira poderia ter sotaque regional alemão? Mas o que Pedro disse em seguida deixou todos em choque. Ich starbe 1987. Ich war Ingenieur. Eu morri em 1987. Eu era engenheiro. O doutor Carlos sabia que estava diante de algo extraordinário. Uma criança brasileira de 3 anos
afirmando ser um engenheiro alemão que morreu em 1987? Isso era impossível. Ou não? Pedro, você pode me contar mais sobre sua vida como Hans? E então, a criança começou a descrever detalhes que fizeram o sangue do doutor gelar. Pedro falou sobre a empresa onde trabalhava, o endereço exato de sua casa em Munique, o nome de sua esposa, Greta, e até mesmo o modelo do carro que dirigia. Ich fuhr einen blauen BMW, Greta liebte Rosen. Eu dirigia um BMW azul, Greta amava rosas. O Dr. Carlos decidiu fazer algo que mudaria tudo. Ele contatou um colega na Alemanha, Dr. Klaus Weber, especialista em casos de reencarnação. Enviou os vídeos de Pedro falando alemão. A resposta veio uma semana depois e deixou todos em choque. Carlos, isso é impossível. O alemão dessa criança não é apenas fluente. É o alemão que falávamos em Munique nos anos 80. Expressões que não usamos mais. Sotaque específico daquela época. Como uma criança brasileira pode saber isso? Mas o Dr. Klaus foi além. Ele decidiu investigar. Usando apenas as informações que Pedro havia fornecido, ele foi até Munique procurar registros de um engenheiro chamado Hans Müller, que morreu em 1987. O que ele encontrou nos arquivos da cidade foi aterrorizante. Hans Müller realmente existiu. Engenheiro civil, nascido em 1942, morto em 1987 em um acidente de carro. Endereço exato: Maximilianstrasse, 45, exatamente como Pedro havia descrito. Esposa: Greta Müller. Carro: BMW azul, modelo 1985. Tudo batia. Cada detalhe que Pedro havia mencionado era verdadeiro. Mas como uma criança brasileira poderia saber detalhes íntimos da vida de um homem que morreu do outro lado do mundo 31 anos antes de Pedro nascer? O Dr. Klaus enviou fotos da casa onde Hans morava. Quando mostraram para Pedro, ele apontou para a janela do segundo andar e disse: Das war mein Büro. Ich arbeitete dort jeden Abend. Esse era meu escritório. Eu trabalhava lá todas as noites. As investigações estavam apenas começando, e o que descobriram sobre a conexão entre Pedro e Hans foi ainda mais perturbador. A descoberta sobre o dia da morte de Hans vai te deixar sem palavras. O Dr. Klaus decidiu ir mais fundo. Ele conseguiu acesso aos registros médicos e policiais da morte de Hans Müller. O que encontrou foi perturbador além da imaginação. Hans Müller morreu em 15 de março de 1987, às 15h30, em um acidente de carro na Autobahn A9, próximo a Munique. O relatório policial descrevia que ele voltava do trabalho quando um caminhão perdeu o controle e colidiu frontalmente com seu BMW azul. Mas havia um detalhe nos registros que ninguém esperava encontrar. Hans estava no carro com sua esposa Greta. Ela também morreu no acidente. O relatório médico indicava que Hans sobreviveu por alguns minutos após o impacto, consciente, chamando pelo nome da esposa que já havia morrido. Suas últimas palavras registradas pelos paramédicos foram: "Wo ist meine Frau? Ich vermisse sie so sehr." Onde está minha esposa? Sinto tanta falta dela. O Dr. Carlos ficou em choque quando recebeu essas informações. Eram exatamente as mesmas palavras que Pedro havia dito no primeiro dia que Maria o ouviu falando alemão. Como uma criança brasileira poderia saber as últimas palavras de um homem que morreu na Alemanha? Mas o mistério estava apenas começando. O Dr. Klaus decidiu fazer uma última verificação. Ele calculou exatamente quando Pedro nasceu: 18 de março de 2015. A data fez seu sangue gelar. Pedro nasceu exatamente 28 anos após a morte de Hans Müller. Não apenas isso, ele nasceu exatamente 3 dias depois do aniversário da morte de Hans. Como se a alma tivesse esperado décadas para retornar. Quando o Dr. Carlos mostrou a foto de Greta para Pedro, a reação da criança foi devastadora.
Ele começou a chorar desesperadamente, repetindo: Greta, meine Liebe, warum bist du nicht hier? Greta, meu amor, por que você não está aqui? Era impossível que uma criança de 3 anos fingisse aquela dor. Aquela saudade era real, antiga, profunda. Era a dor de um homem que perdeu sua esposa e morreu chamando por ela. Maria estava em choque. Seu filho pequeno carregava a alma e as memórias de um homem alemão morto há décadas. Mas o que aconteceu quando eles decidiram levar Pedro para Munique foi ainda mais assombrador. 6 meses depois das descobertas, o Dr. Klaus convenceu Maria a fazer uma viagem que mudaria suas vidas para sempre. Eles iriam para Munique. Pedro, agora com 4 anos, visitaria os lugares onde Hans Müller viveu. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Maria estava apavorada. Precisamos entender o que está acontecendo com seu filho. Esta pode ser a única forma de ajudá-lo. A viagem foi financiada por uma equipe de documentaristas alemães que estavam gravando o caso. No avião, Pedro estava inquieto. Ele alternava entre falar português e alemão, como se 2 almas estivessem lutando dentro dele. Mama, ich will nach Hause. Mamãe, eu quero ir para casa. Mas que casa? A casa no Brasil onde ele nasceu ou a casa em Munique onde Hans viveu? Quando chegaram a Munique, algo extraordinário aconteceu. Pedro parou de falar português completamente. Era como se estar na Alemanha tivesse despertado totalmente a personalidade de Hans. O primeiro teste foi no aeroporto. Pedro começou a dar direções, em alemão, para lugares que uma criança brasileira jamais poderia conhecer. Fahren Sie zur Maximilianstraße. Ich kenne den Weg. Vá para a Maximilianstraße. Eu conheço o caminho. O motorista do táxi ficou em choque. Como aquela criança conhecia as ruas de Munique? Mas quando chegaram à rua onde Hans morava, o que aconteceu foi aterrorizante. Pedro saiu do carro e caminhou diretamente para a casa número 45. Uma casa que ele nunca havia visto, em uma cidade onde nunca estivera. Ele parou na frente da porta e começou a chorar. Mein Zuhause ist so anders. Minha casa está tão diferente. A casa havia sido reformada. Novas janelas, nova pintura, jardim remodelado. Mas Pedro apontou para onde ficava o jardim original, onde estava o escritório, até mesmo para a garagem onde Hans guardava o BMW azul. Dort parkte ich meinen Wagen. Hier pflanzte Greta Rosen. Ali eu estacionava meu carro. Aqui, Greta plantava rosas. O atual morador da casa, Herr Schmidt, havia comprado a propriedade da família de Hans após sua morte. Quando soube da história, ele confirmou. Havia realmente um jardim de rosas no local exato que Pedro indicou. Mas o que aconteceu quando Pedro entrou na casa foi ainda mais chocante. Ele caminhou direto para o 2º andar, como se conhecesse cada degrau. Entrou no que era o antigo escritório de Hans e se dirigiu para um canto específico da parede. Hier versteckte ich meinen Ehering, wenn ich arbeitete. Aqui eu escondia minha aliança de casamento quando trabalhava. Herr Schmidt nunca havia encontrado nada naquele local, mas quando removeram uma pequena tábua solta, lá estava. A aliança de casamento de Hans Müller. E a descoberta no cemitério vai te arrepiar completamente. A descoberta da aliança deixou todos em estado de choque. Como Pedro poderia saber de um esconderijo tão íntimo e pessoal? Mas o Dr. Klaus sabia que ainda havia um teste final e decisivo. Precisamos levá-lo ao cemitério. Maria hesitou. Ver seu filho pequeno visitando o túmulo de um homem morto décadas antes era assustador demais. Mas ela sabia que precisavam de respostas. O cemitério Waldfriedhof, em Munique, era imenso. Milhares de túmulos. Sem nenhuma indicação ou mapa, Pedro caminhou como se conhecesse cada caminho.
Seus passos eram determinados, como um homem voltando para casa. Dort. Sie ist dort. Lá. Ela está lá. Pedro começou a correr. Uma criança de 4 anos correndo entre os túmulos como se fosse atraída por uma força invisível. Quando pararam, todos ficaram sem palavras. Pedro estava parado diante de 2 túmulos lado a lado. Hans Müller, 1942-1987, e Greta Müller, 1945-1987. Mesmo na morte, eles permaneciam juntos. O que aconteceu em seguida foi devastador. Pedro se jogou no chão, abraçando a lápide de Greta e chorando de uma forma que partiu o coração de todos que estavam ali. Era o lamento de um homem que perdera sua alma gêmea. Greta, warum hast du mich verlassen? Ich habe so lange gewartet. Greta, por que você me deixou? Eu esperei tanto tempo. Ele falava com a lápide como se ela pudesse ouvi-lo. Como se 28 anos de separação finalmente encontrassem voz. Ich bin zurückgekommen. Ich bin zurückgekommen für dich. Eu voltei para você. Maria estava chorando. Os documentaristas estavam em choque. O Dr. Klaus, um homem de ciência que havia passado décadas estudando casos inexplicáveis, admitiu que nunca havia visto nada parecido. Mas então, Pedro fez algo que ninguém esperava. Ele começou a falar sobre coisas que nunca estiveram em nenhum documento oficial. Detalhes íntimos da vida de Hans e Greta, que só eles 2 poderiam saber. Greta hat Angst vor Gewittern. Ich hielt sie fest, wenn es donnerte. Greta tinha medo de tempestades. Eu a segurava quando trovejava. Sie liebte es, wenn ich ihr Lieder vorsang, bevor sie einschlief. Ela gostava quando eu cantava para ela antes de dormir. O Dr. Klaus decidiu fazer uma última verificação. Ele contatou a irmã de Greta, ainda viva, morando em Berlim. Quando ela ouviu os detalhes que Pedro havia mencionado, ela confirmou cada um deles. Isso é impossível. Apenas Hans poderia saber dessas coisas. Eram segredos entre eles. Mas o que Pedro revelou sobre os últimos momentos antes do acidente foi ainda mais assombrador. No cemitério, enquanto Pedro ainda chorava abraçado à lápide de Greta, ele começou a falar sobre coisas que mudaram completamente a compreensão de todos sobre o caso. Wir wollten ein Baby haben. Greta war schwanger. Nós queríamos ter um bebê. Greta estava grávida. O Dr. Klaus ficou paralisado. Isso não constava em nenhum relatório oficial. Ele imediatamente contatou o hospital onde Greta foi levada após o acidente. Após muita insistência, conseguiu acesso aos registros médicos completos. A descoberta foi devastadora. Greta estava grávida de 8 semanas quando morreu. O bebê não resistiu ao impacto. 3 vidas foram perdidas naquele dia. Hans, Greta e o filho que eles esperavam. Como Pedro poderia saber disso? Maria estava em choque, mas Pedro continuou revelando segredos que só Hans poderia conhecer. Greta wollte den Namen Klaus für unseren Sohn. Greta queria o nome Klaus para nosso filho. O Dr. Klaus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu nome era Klaus. Seria coincidência? Ou havia algo mais profundo acontecendo? Pedro então revelou o segredo mais assombrador de todos. Wir fuhren zum Arzt. Greta hatte Angst. Das Baby bewegte sich nicht. Nós estávamos indo ao médico. Greta estava com medo. O bebê não se movia. Ele descreveu que no dia do acidente, Hans e Greta estavam indo ao hospital porque Greta sentia que algo estava errado com a gravidez. Era uma consulta de emergência. Eles estavam desesperados, com medo de perder o bebê. Ich sagte ihr, alles wird gut. Wir werden eine Familie sein. Eu disse para ela, tudo ficará bem. Nós seremos uma família. Foram as últimas palavras que Hans disse para Greta antes do acidente.
palavras de esperança que se transformaram em tragédia. O doutor Klaus confirmou com o hospital. Realmente havia uma consulta marcada para Hans e Greta Müller naquele dia. Consulta de emergência obstétrica. Eles nunca chegaram. Mas então, Pedro revelou algo que mudou tudo. Ich warte auf Sie. Ich warte auf Greta und unser Baby. Eu estou esperando por ela. Estou esperando por Greta e nosso bebê. Ele explicou que Hans não havia partido completamente. Sua alma ficou esperando. Esperando pela esposa e pelo filho que perdeu. Por 28 anos, ele esperou pela chance de voltar e encontrá-los. Aber sie ist nicht hier. Warum ist sie nicht hier? Mas ela não está aqui. Por que ela não está aqui? Pedro começou a ficar mais agitado. Como uma criança de 4 anos, ele não conseguia entender por que Greta não havia reencarnado junto com ele. O Dr. Klaus teve uma teoria perturbadora. E o que ele descobriu sobre o destino de Greta vai te deixar sem palavras. O Dr. Klaus passou a noite inteira pesquisando. Se Pedro era realmente a reencarnação de Hans, por que Greta não havia retornado também? Almas gêmeas não deveriam reencarnar juntas? Na manhã seguinte, ele teve uma ideia que mudaria tudo. Pedro, você pode me contar onde Greta está agora? A resposta da criança foi assombrosamente específica. Sie wartet auf mich. Sie kann nicht kommen. Sie ist gefangen. Ela está esperando por mim. Ela não pode vir. Ela está presa. Gefangen? Wo? Presa? Onde? In der Nähe von Wasser. Dort wo die Blumen wachsen. Perto da água, onde as flores crescem. O Dr. Klaus sentiu um arrepio. Pedro estava descrevendo um local específico. Mas onde? Foi então que ele lembrou de algo nos registros policiais. Após o acidente, Greta foi declarada morta no hospital. Mas seu corpo ficou em coma por 3 dias antes de falecer oficialmente. Durante esse tempo, ela estava em estado vegetativo. O Dr. Klaus teve uma teoria perturbadora. E se a alma de Greta não conseguiu partir completamente? E se ela ficou presa entre os 2 mundos? Ele decidiu investigar relatos de atividade paranormal em Munique nos últimos 28 anos. O que encontrou foi chocante. Havia dezenas de relatos de uma mulher loira sendo vista próximo ao lago Starnberger See, onde Hans e Greta costumavam passear aos domingos, sempre no mesmo local, um jardim florido próximo à margem. Das ist unser Platz. Dort machte ich hier einen Heiratsantrag. Esse é o nosso lugar. Foi lá que eu pedi ela em casamento. Pedro estava descrevendo exatamente o local onde as aparições eram relatadas. O Dr. Klaus decidiu levar Pedro ao lago. A viagem de 40 minutos foi tensa. Pedro ficou cada vez mais agitado conforme se aproximavam. Sie ist da. Ich kann sie fühlen. Ela está lá. Eu posso senti-la. Quando chegaram ao jardim próximo ao lago, Pedro correu em direção a uma área específica repleta de rosas silvestres. Ele parou e começou a falar. Mas não estava falando sozinho. Greta? Greta? Bist du da? Greta? Greta? Você está aí? E então, aconteceu algo que ninguém estava preparado para ver. Pedro começou a ter uma conversa. Ele falava e depois ficava em silêncio, como se estivesse ouvindo respostas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Warum kannst du nicht mit mir kommen? Por que você não pode vir comigo? Pausa. Silêncio. Como se ele estivesse ouvindo uma resposta. Ich verstehe. Du wartest auf unser Baby. Eu entendo. Você está esperando nosso bebê. O Dr. Klaus gravou tudo. Mais tarde, quando analisou as gravações, descobriu algo aterrorizante. No áudio, durante os momentos de silêncio de Pedro, havia sussurros quase inaudíveis. Sussurros em alemão. Voz feminina. Uma voz que não era de Pedro.
O Dr. Klaus passou dias analisando as gravações. Os sussurros femininos eram reais. Uma voz que não era de Pedro, respondendo às suas perguntas. Era como se Greta realmente estivesse lá, invisível, mas presente. Ele decidiu fazer uma última tentativa de comunicação. Voltou ao lago com Pedro e equipamentos de gravação mais sensíveis. Pedro, pergunte a Greta sobre o bebê. Onde está o bebê? Pedro fez a pergunta em alemão. A resposta que ele ouviu e traduziu deixou todos em choque. Das Baby ist schon hier. Das Baby ist schon geboren. O bebê já está aqui. O bebê já nasceu. Wo ist das Baby? Onde? Onde está o bebê? Pedro ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse ouvindo uma explicação complexa. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. In Brasilien. Das Baby wurde in Brasilien geboren. Gleichzeitig mit mir. No Brasil. O bebê nasceu no Brasil, ao mesmo tempo que eu. O Dr. Klaus sentiu o sangue gelar. Seria possível? 2 almas, 2 bebês, nascendo ao mesmo tempo? Como podemos encontrar o bebê? Perguntou Klaus. Greta sagt, sie hat einen Fleck, ein Zeichen. Greta diz, ela tem uma marca, um sinal. Pedro descreveu uma marca de nascença específica, uma pequena mancha em formato de coração no ombro esquerdo. O Dr. Klaus teve uma ideia desesperada. Ele contatou hospitais brasileiros, especificamente no Rio de Janeiro, pedindo registros de bebês nascidos em 18 de março de 2015, o mesmo dia que Pedro, com marcas de nascença no ombro esquerdo. A busca levou semanas. E então... Hospital Maternidade São Lucas. Bebê nascida às 15h30 do dia 18 de março de 2015. Exatamente o mesmo horário que Pedro nasceu. Marca de nascença. Mancha em formato de coração no ombro esquerdo. Nome: Sofia Oliveira. O Dr. Klaus contatou a família de Sofia. Quando explicou a situação, a mãe de Sofia, Carla, revelou algo arrepiante. Minha filha, ela é diferente. Desde pequena, ela fala coisas estranhas. Ela diz que sente falta de alguém. Alguém que ela chama de Papai Hans. Sofia nunca havia ouvido falar de Hans Müller. Nunca havia tido contato com o alemão. Mas desde pequena, ela desenhava um homem e uma mulher juntos, sempre escrevendo Hans e Greta embaixo. Ela diz que tem um papai que mora longe e que ela vai encontrá-lo um dia. O doutor Klaus arranjou um encontro. Pedro e Sofia, 2 crianças de 4 anos, se encontrariam pela primeira vez. O que aconteceu quando eles se viram foi a prova final. O encontro foi arranjado em um parque neutro no Rio de Janeiro. 2 famílias, 2 crianças, um mistério que atravessou décadas e continentes. Quando Pedro viu Sofia pela primeira vez, algo mágico aconteceu. Ele correu em direção a ela e a abraçou como se a conhecesse há uma eternidade. Sofia, que normalmente era tímida com estranhos, retribuiu o abraço imediatamente. Papai Hans! Sofia gritou, abraçando Pedro. Mein Baby! Mein kleines Baby! Pedro sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. 2 crianças de 4 anos se abraçando como um pai reencontrando sua filha perdida. A cena era impossível de explicar, mas impossível de negar. O Dr. Klaus observou enquanto Pedro ensinava Sofia palavras em alemão que ela nunca havia ouvido, mas que ela repetia perfeitamente. Como se a linguagem estivesse adormecida em sua alma, esperando para ser despertada. Mama Greta? Sofia perguntou a Pedro. Sie wartet auf uns. Sie wird kommen. Ela está esperando por nós. Ela virá. Durante as horas seguintes, Pedro e Sofia brincaram juntos de uma forma que deixou todos emocionados. Eles se comunicavam sem palavras, como se compartilhassem uma conexão que transcendia esta vida. Mas a descoberta mais impactante veio quando Sofia desenhou algo. Ela pegou papel e lápis e desenhou 3 pessoas.
um homem, uma mulher e uma criança pequena. Escreveu Hans, Greta e Baby embaixo. Então, desenhou uma linha conectando todos eles e escreveu uma palavra que ninguém havia ensinado para ela. Family, família, em alemão. O Dr. Klaus finalmente entendeu. Hans não havia reencarnado apenas como Pedro. Sua alma havia se dividido. Parte dele se tornou Pedro, carregando as memórias e o amor por Greta. E parte se tornou Sofia, carregando a essência da criança que ele e Greta perderam. Greta permaneceu no plano espiritual, esperando que suas duas partes se encontrassem novamente. Esperando que a família que foi destruída em 1987 pudesse, de alguma forma, se reunir. 6 meses depois, algo extraordinário aconteceu. Pedro parou de falar alemão. As memórias de Hans começaram a desaparecer gradualmente. Era como se, ao encontrar Sofia, ele havia cumprido sua missão. A alma de Hans finalmente encontrou paz. Sofia também mudou. Ela parou de procurar por Papai Hans e começou a viver plenamente como uma criança normal. E as aparições de Greta no lago em Munique? Elas cessaram. O Dr. Klaus acredita que a família finalmente se reuniu no plano espiritual. Hans pôde abraçar sua filha perdida. Greta pôde conhecer o bebê que nunca teve a chance de segurar. E todos encontraram a paz que haviam buscado por décadas. Algumas histórias transcendem a morte. Algumas almas são fortes demais para serem separadas para sempre. E algumas vezes, o amor encontra um caminho, mesmo que seja através de 2 crianças brasileiras que carregam em seus corações a memória de uma família alemã que nunca deveria ter sido separada. Essa história incrível de Pedro e Sofia te tocou tanto quanto tocou a mim? Histórias inspiradas em fatos reais como essa mostram que o amor é mais forte que a morte, que algumas conexões transcendem o tempo e o espaço. Aqui no Círculo das Vidas, eu trago para você os casos mais impressionantes de reencarnação do Brasil e do mundo. Todas as nossas histórias são baseadas em pesquisas científicas reais, casos documentados e estudos de universidades renomadas, como a Universidade de Virgínia. Adaptamos os nomes e detalhes para proteger as famílias envolvidas, mas os fenômenos que você vê aqui são 100% reais e estudados pela ciência. Cada relato é uma dramatização cuidadosa de casos que realmente aconteceram e que vão te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre a vida após a morte. Se você quer continuar explorando esses mistérios da consciência humana, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago uma nova história inspirada em casos reais, que vão te emocionar e te fazer refletir sobre os mistérios da vida.